Olá amigos, tudo bem? Eu sou o professor Sérgio Carvalho. É sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, trazendo um pouquinho da minha experiência. E hoje eu quero conversar um pouco a respeito de um assunto que, sem sombra de dúvidas, é um dos que geram maior questionamento entre os alunos. Todo mundo quer saber alguma coisa, alguma dica de ouro a respeito de planejamento de estudos. É um assunto cheio de tabus e cheio de falsas ideias, não é? Circulando aí nos meios de comunicação com os concurseiros. Muita gente acaba se confundindo, se atrapalhando e sem saber direito como deve agir, como deve criar o seu planejamento de estudos. Muita gente acaba aceitando planejamentos que foram feitos para outras pessoas, tomando para si como se fosse servir para você, uma receita que um médico passou para outro paciente, será que vai servir para você? Vamos falar aqui brevemente a respeito deste assunto planejamento. A primeira coisa que eu quero que você guarde é algo que eu tomo como sendo uma lei do planejamento de estudos. Essa lei diz assim: planejamento é laboratório. Eu quero que você grave essa frase. Planejamento é laboratório. O que significa dizer isso, professor? Laboratório é colocar em prática algo que você colocou, planejou e pôs no papel. Você pensou, analisou, verificou como são as suas circunstâncias de vida, quais são as matérias que você precisa dominar, quais são aquelas que você já aprendeu, que você acha que já tem um domínio bacana, quais são as que você tem que se aperfeiçoar, quais são as que você vai começar do zero. Você levou tudo isso em consideração e colocou um planejamento no papel. Isto que você colocou no papel é algo que deve ser engessado, definitivo, imutável? É lógico que não. Você colocou no papel, na melhor das intenções, utilizando critérios que você deve levar em conta na hora de criar um planejamento de estudos, e uma vez que você assentou as suas ideias no papel, você agora vai colocar para funcionar o seu laboratório. Você vai começar a colocar em prática nos primeiros dias, ali por 2 semanas ou 3 no máximo, aquele planejamento que você propôs para si, e você vai ao longo dessas 2 primeiras semanas se observando, vai observando como é que está funcionando para mim. Está dando bem certo para mim? Será que está funcionando bem? Será que estou tendo um bom rendimento? Porque, meus amigos, ninguém no mundo é capaz de observar isso e chegar a esta conclusão melhor do que você próprio. Alguém de fora não vai ter a percepção mais perfeita do que você próprio está sentindo. Então, às vezes, as pessoas, os candidatos, os alunos, criam seus próprios planejamentos e põem no papel uma realidade que ele acredita a priori que vai ser boa para ele. Mas aí, quando vai colocar em prática, quando vai fazer o laboratório, ele percebe que, na prática, colocando dentro da realidade de vida que ele tem, aquele planejamento que ele havia imaginado e colocado no papel não está sendo muito adequado às condições de vida dele. Está se tornando muito cansativo, está tomando um tempo extra além do que ele imaginava, está roubando todo o tempo que ele teria para ter um mínimo de lazer dentro da semana ou horários de descanso. Horários de descanso, professor? Concurseiro precisa disso? Não só concurseiro, todo ser humano precisa. Então um bom planejamento há de prever tudo isso. Alguém menos experiente vai pecar em vários pontos quando fizer o seu primeiro planejamento. É por isso que eu insisto nessa lei. Planejamento é laboratório. De início, o concurseiro novato, aquele que está começando agora, principalmente, ele quer ver de uma vez só todas as matérias do concurso.
e aí põe no papel um planejamento que muitas vezes prevê, dentro de uma semana de estudo, que ele vai passar por 12 matérias, por 15 matérias, por 18 matérias, como eu já presenciei. Então, meus amigos, quando você começa a colocar no laboratório das 2 primeiras semanas, dos 10 primeiros dias, 2 semanas, em prática aquilo que você pôs no papel e a se observar, é quase certo que ao final dessas 2 primeiras semanas você vai perceber uma necessidade de ajustes. E aí eu posso ajustar, professor, o meu planejamento. Você não apenas pode ajustar, como você deve fazer os seus ajustes. É muito difícil alguém acertar de primeira logo no planejamento mais adequado para a sua realidade. Mesmo sendo você criando esse planejamento, utilizando para isso critérios objetivos que devem ser levados em consideração para esse fim, para esse propósito de criar o planejamento. Pois bem, guarde esta primeira informação. A lei do planejamento diz: planejamento é laboratório, nada é imutável, nada é engessado a ponto de não poder sofrer alguns ajustes necessários, tá? Ajustes são imprescindíveis. Aí você fez o primeiro ajuste. Não, eu estou estudando, coloquei matérias demais no meu planejamento. Não estou conseguindo avançar nada em cada uma. Quando começo a engrenar no entendimento daquele assunto, já toco uma buzina, já tenho que mudar para outra matéria e não estou conseguindo dar um passo sequer. Então, acho por bem que vou diminuir o número de matérias dentro da semana. Ótimo, tomou o primeiro passo. Aí coloca no papel essa sua nova ideia e volta para o laboratório. Faz mais uma semana, 10 dias, 2 semanas de laboratório com um novo planejamento. Continua se observando. Não é porque você ajustou uma primeira vez que não possa ajustar nunca mais. Pode. Se houver necessidade, se você sentir que alguma mudança pontual ainda pode ajudar você, promova esta mudança, coloque novamente no papel, reinicie um novo laboratório. É imprescindível fazer isso. Agora, você tem que ter a consciência de, ao criar o planejamento e iniciar o seu laboratório, você tem que ter a consciência de que é preciso observar-se. Observar o seu rendimento. Estou conseguindo render bem? Estou conseguindo avançar, mesmo que devagarinho, mas estou conseguindo avançar em cada matéria? O meu planejamento de estudos está prevendo um tempo razoável para eu resolver questões e colocar em prática a parte do treinamento daquele conhecimento teórico, ou estou ficando só no conhecimento teórico, não dá tempo nem resolver alguma questão? Tudo isso tem que ser considerado, ok? Então, ao começar o seu laboratório, lembre-se de ficar sempre numa autoobservação constante, para você poder promover os ajustes necessários, os melhores ajustes para o seu planejamento de estudos, ok? Uma pergunta, até coloquei aqui no papel para não esquecer, algumas perguntas que sempre me fazem, os meus alunos, os meus orientandos: professor, quantas horas por dia eu devo estudar? Quantas horas por dia eu devo estudar? Meus amigos, o que eu vou dizer aqui, nesse momento, certamente vai sanar muitas dúvidas de vocês a respeito do planejamento. É preciso que você lembre que você tem 5 dedos na sua mão e nenhum deles é igual ao outro. Não existem 2 seres humanos idênticos. Não existem 2 estudantes idênticos, 2 concurseiros idênticos. Não existem. Por mais parecidos que sejam, cada um tem as suas particularidades. Ao longo de 15 anos de orientação individualizada para concurso, tendo tido quase 1000 alunos orientados individualmente por mim em todo esse tempo, eu posso afirmar para vocês com toda a segurança do mundo:
Cada concurseiro é um concurseiro. Cansei de ouvir alguém dizer para mim, professor, não adianta eu dispor do dia inteiro para estudar, porque eu não consigo aproveitar com rendimento os meus estudos acima de 5 horas de estudo por dia. Eu ouvi muito isso. Professor, o máximo que eu consigo estudar são 6 horas de estudo por dia. E também vi pessoas que conseguem ir além. Não, professor, eu consigo estudar tranquilamente as 10 horas de estudo por dia, sem nenhum cansaço, sem nenhum esforço extraordinário. Para mim é de boa. Então, meus amigos, varia de pessoa para pessoa. Não é porque o José consegue estudar 10 horas por dia sem um esforço extraordinário, consegue com relativa facilidade, que você está obrigado a conseguir também aquelas mesmas 10 horas de estudo. Ah, professor, mas ele está fazendo 4 horas a mais do que eu. Sim, e daí? Você vai forçar uma barra para tentar conseguir igualar o número de horas? Então, meus amigos, a resposta certa a esta pergunta, quantas horas eu devo estudar por dia, é a seguinte: o número máximo de horas que você conseguir estudar com bom aproveitamento de estudos. Vou repetir. Professor, qual é um número ideal de horas que eu devo estudar todos os dias? O máximo que você conseguir com bom rendimento de estudos. Não adianta querer extrapolar o seu limite. Ah, professor, cada pessoa tem um limite? Sim, cada pessoa tem um limite. Isso aí é algo fácil de se verificar, né? Vou citar aqui um exemplo para você. Eu tenho na minha família um parente, um primo meu, não vou citar nome aqui porque não interessa. Esse rapaz, este senhor, é físico, tá? Físico. Mas ele não apenas fez a faculdade, não é? A graduação em física. Ele fez depois um mestrado, depois ele fez um doutorado, depois ele fez um pós-doutorado, e ele fez um pós do pós-doutorado, e fez outro pós do pós-doutorado, e outro, e outro, e outro. E esse meu parente, esse físico da minha família, ele é uma das pessoas, um dos cientistas em física com maior graduação do país, está entre os maiores do planeta, né? Isso, né? Pode morar em qualquer lugar do mundo, porque onde ele for, tem aí um grande laboratório de ciências esperando por ele e pedindo que ele vá trabalhar com eles. Enfim, é alguém que tem uma capacidade aí de aprendizado extraordinária. E aí, conversando comigo certa vez, ele disse assim: Sérgio, você consegue estudar mais de 2 horas por dia? Isso falando com toda a admiração do mundo, né? Aí eu disse: rapaz, sim, eu não só consigo, como eu faço isso. Eu tenho muitas matérias aqui para estudar para esse concurso. Eu quero ser auditor da Receita, tem aqui 18 matérias para eu dominar, rapaz. Eu tenho que estudar além de 2 horas por dia, às vezes 4, às vezes 6, às vezes 8. E aí ele olhou assim com muita admiração e me disse: rapaz, eu jamais consigo estudar mais de 2 horas por dia, né? Eu jamais consigo estudar mais de 2 horas por dia. Ele, tá? Esse cara que existem poucos no mundo inteiro com os mesmos conhecimentos e as mesmas formações em física que ele possui. Pois bem, não tenha dúvida você que 2 horas de estudo desse meu primo talvez valham mais do que uma semana de estudo aqui do seu amigo professor Sérgio Carvalho. Quem garante que não? Então não é só a questão cronológica, não é só o número de minutos ou o número de horas que você estuda por dia que vai ditar a qualidade do seu aprendizado. Você tem que estar numa boa condição de aprendizado para poder assimilar os conteúdos.
se você fica ali preso no relógio, querendo esticar ali a baladeira ao máximo para conseguir chegar no final do dia e dizer, estudei tantas horas, só para conseguir dizer que estudou tantas horas, isso não está sendo assim, a meu ver, algo tão proveitoso para você. Cada pessoa tem um número, que eu chamo de número de horas de bom rendimento. E cabe a você descobrir para si qual é o seu número de horas máximo de bom rendimento de estudos. E uma vez sabendo e tendo consciência desse número, aí sim, você deve fazer de tudo para cumpri-lo dentro do seu dia de estudos. Agora, cuidado para que você, na hora de você, ao se observar, estabelecer para si qual é o número máximo de horas de estudo com bom rendimento, cuidado para você não fazer corpo mole, tá? Porque tem gente que faz corpo mole, professor, ó, e só tem. Então você tem que ter consciência de que vai ter que fazer o melhor do seu esforço, vai ter que ter a melhor da sua dedicação, sem extrapolar os seus limites, mas sem fazer menos do que aquilo que você consegue. Ok? Então já respondi qual é o melhor número de horas para você estudar por dia. Professor, uma outra pergunta aqui para fechar a nossa conversa, mas uma pergunta muito frequente entre os alunos. Qual é o número de matérias que eu devo estudar por dia? Quantas matérias eu devo estudar por dia? E aqui, meus amigos, mais uma vez entra aquela máxima de que não existem duas pessoas iguais, não existem dois aprendizes iguais, não existem dois concurseiros iguais. Ao longo de todos esses anos orientando centenas e centenas de alunos, cansei de ouvir alguém dizer assim, professor, eu não consigo me deter em uma única matéria por mais de 1 hora. Quando dá 1 hora que eu estou estudando uma matéria, me dá aquele negócio, aquele mal-estar, já me dá uma coisa ruim, eu já tenho que passar para uma outra matéria, uma segunda matéria. Então, como eu estudo 3 horas por noite, trabalho de manhã, trabalho à tarde, chego em casa a tal hora, vou tomar um banho, comer alguma coisa, começo a estudar, eu só tenho 3 horas para estudar, então eu estudo 3 matérias por dia. Eu passo 1 hora em cada matéria, entre uma e outra eu faço um pequeno intervalo de 10 minutos aproximadamente e retomo os meus estudos com outra matéria. Então veja, para essa pessoa não adiantaria eu dizer estude uma matéria por noite ou estude 2 matérias por noite, porque ela própria, no processo de autoobservação, ela já percebeu que se sente muito mal e não consegue ultrapassar ali o tempo de 1 hora de estudos por cada matéria. A meu ver, isso não é uma situação muito ideal, porque eu penso e constatei com toda a minha experiência que 1 hora só de estudo para uma matéria é um tempo pequeno, digamos assim, um tempo reduzido para que você consiga dar um passo um pouco mais largo, né, dentro do conhecimento daquela disciplina. Só que eu acabei de falar para vocês a respeito de um primo meu que estuda 2 horas por dia e em 2 horas de estudo ele tem um rendimento extraordinário. Pode ser que seja o caso daquela pessoa, pode ser que seja o seu caso, né? Em contrapartida, já cansei de ouvir de alunos meus dizendo assim, professor, quando eu começo a estudar uma matéria aqui, no meu horário de estudos, tá? Eu não consigo interromper esse estudo antes de dar um passo um pouco maior, um pouco mais largo, de assimilar melhor o conteúdo, de avançar um pouquinho mais na matéria, e aí eu acabo, às vezes, dedicando o meu dia de estudo para o estudo de 2 disciplinas apenas. Isso é ruim? Não, isto não é necessariamente ruim. Como também não é necessariamente ruim para aquela primeira pessoa respeitar aquela forma dela de estudar com mais rendimento,
que ela descobriu que para si teria mais rendimento se estudasse apenas 1 hora por dia. Voltamos para a lei do planejamento. Planejamento é laboratório. É por isso, meus amigos, me perdoem falar isso, mas é por isso que quando eu vejo algum orientador para concurso publicar nas redes sociais, aqui está a tabela de planejamento para o concurso, digamos, da Polícia Federal. Aí vai lá, publica uma página de Excel, uma tabelinha do Excel completa, imensa, né? Primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta, quinta, sexta. E aí eu fico olhando para aquilo e pensando, meu Deus do céu, será que para alguém aquilo vai se aplicar de forma satisfatória? Porque quando se faz algo semelhante a isso, você deveria estar levando em consideração a situação individual de cada pessoa que vai receber aquele conteúdo. Será que no meio das centenas de alunos que vão ter acesso àquele planejamento, todos eles estarão na mesma condição de estudos, da mesma disponibilidade de horas de estudo por semana, na mesma disponibilidade de horas de estudo por dia, na mesma condição de aprendizado de matérias exatas, ou de matérias contábeis, ou de matérias jurídicas? Será que estarão na mesma condição de conseguir estudar um número maior ou um número um pouco mais reduzido de horas, de acordo com as particularidades de cada um? Então, eu fico meio frustrado quando vejo esse tipo de coisa, porque muita gente acaba tomando para si aquele tipo de planejamento que já vem prontinho, como uma receita de bolo que, a princípio, deveria servir para todo mundo. E, infelizmente, meus amigos, eu tenho que ser muito sincero com vocês, não é assim que funciona. Infelizmente, não é assim que funciona. Então, ao longo desses anos todos, em que eu orientei centenas de concurseiros, orientei individualmente cada um deles, eu orientava e sim, eu conhecia a realidade daquele meu orientando e construía para ele, juntamente com ele, construía um planejamento de estudos e colocávamos em laboratório para daqui a 2 semanas, eventualmente, fazer algum ajuste necessário. Mas eu tenho essa plena consciência de que um mesmo planejamento dificilmente servirá para 2 pessoas diferentes, que se dirá para dezenas, centenas ou milhares de concurseiros. E aí qual é o resultado natural disso? Quando você simplesmente recebe um planejamentozinho pronto, feito por alguém supostamente ali apto a criar aquele planejamento, você recebe o planejamento pronto, tenta colocar em prática, e há uma grande probabilidade, eu diria que mais de 90%, de você não conseguir cumprir à risca aquele planejamento, e aí o resultado é um só, é frustração. Você vai se sentir frustrado e vai pensar, puxa, sou eu que estou falhando, sou eu que estou aqui sem conseguir levar adiante esse planejamento. Tenho certeza que todo mundo está fazendo, só eu que não consigo. Aí você começa a se depreciar, você começa a trazer para a sua mente pensamentos negativos, pensamentos que diminuem você, diminuem a sua capacidade e pensamentos totalmente fora da realidade. O problema não está em você. O problema está que você tentou tomar um remédio que foi receitado para outro paciente. Eu tomo essa coisa do planejamento como se fosse uma receita médica. Você está doente, está sentindo uma dor bem aqui, vai no médico, ele passa, examina você, passa um tratamento para você. Será que esse tratamento para você vai servir para qualquer outro paciente? A mesma coisa. Planejamentos são personalíssimos. São personalíssimos e são ajustáveis à realidade de cada um. O que eu estou querendo trazer nessa conversa são 2 aspectos. Primeiro é a questão da individualidade do ser.
Cada um tem uma capacidade diferente de assimilação. Você pode aprender matérias exatas muito mais facilmente do que o seu amigo, enquanto ele pode, eventualmente, aprender disciplinas jurídicas com muito mais facilidade do que você. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de criar um planejamento de estudos. Se você tem formação jurídica, terminou a faculdade de Direito, por exemplo, é de se imaginar que, a princípio, você vai ter uma facilidade muito maior em estudar o direito constitucional, o direito administrativo, o direito tributário ou outros ramos do direito. Enquanto, se você concluir uma faculdade de contabilidade, por exemplo, há de se imaginar que você vai aprender a contabilidade para concurso, vai estudar com muito mais facilidade e leveza do que alguém que é de uma área completamente alheia às ciências contábeis. Então, o que eu estou querendo mostrar de início é isto, a individualidade do ser, tá? E em segundo lugar, que fique bem claro para você, esta lei do planejamento. A lei do planejamento é laboratório, tá? Coloque no papel o planejamento que você supor que vai ser o melhor para você, melhor para si. Se você for contar com alguém que vai fazer um planejamento para você, que esta pessoa conheça a fundo a sua realidade, que ela saiba como é o seu processo de aprendizado, que ela saiba quais são as suas condições de vida, de disponibilidade de tempo, de facilidade em estudar mais horas por dia ou menos horas, de você gostar de estudar menos matérias ou mais matérias a cada sessão de estudos. Tudo isso tem que ser levado em consideração e, ao final de tudo, ponha tudo o que você planejar no laboratório daquelas 2 semanas com um processo consciente de autoobservação. É assim que se constrói um planejamento ideal para você. Eu tenho certeza absoluta que você preferiria que eu tivesse chegado aqui e dito assim, olha, planejamento é só assim, faça isto, vai dar certo para você como vai dar certo para qualquer um. Mas, infelizmente, o caminho é mais árduo um pouco. O planejamento perfeito é aquele planejamento construído com muita autoobservação e com muito laboratório. Este planejamento, sim, ele vai dar fruto, ele vai ter resultado. E um bom planejamento faz com que você avance na sua jornada de preparação de uma forma extraordinária, que você economize um tempo maravilhoso, que você não prejudique o conhecimento de uma matéria, tá? Porque você dá preferência a outra. Meus amigos, eu sempre digo isso, qualquer planejamento é melhor do que nenhum planejamento. Se você não tem, no dia de hoje, um plano de estudos colocado no papel, convém você não deixar para amanhã, tá? Está aqui me ouvindo? Ao terminar essa nossa conversa, já está bem pertinho, você já vai para o papel, já vai pensar em colocar no papel um plano de estudos para você. Porque se não fizer, você vai privilegiar o estudo de algumas matérias em detrimento de outras também importantes, mas que você provavelmente gosta menos de estudá-las. E são essas matérias que você gosta menos de estudar e que, sem planejamento adequado, deixa de lado, são elas que vão levar você, possivelmente, a mais uma reprovação. E nós não queremos que isso aconteça, ok? Então pense com carinho a respeito de tudo isso que nós conversamos aqui, tá? Pense e olhe-se no espelho, faça um trabalho de autoobservação para ver e responder para si. Será que eu estou com o planejamento mais adequado no dia de hoje? Será que algo pode ser modificado, ajustado e colocado em laboratório? E se for o caso, tenha coragem de fazer o que é necessário, ok? Esta é a minha mensagem para você no dia de hoje. Espero que tenha sido de muito proveito. Um forte abraço a todos e a gente se vê.